Balanço dos mercados de frango e suíno em 2018 e perspectivas para 2019. Cresce o uso da energia solar voltaica no setor rural. Safra recorde de grãos não deve se confirmar. Negociações comerciais entre Estados Unidos e China são finalizadas com expectativas de acordo. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais um Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde, Carla. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, uma edição que traz principalmente alguns dados importantes em torno daquilo que movimentou o cenário internacional neste começo de semana. Eu falo da reunião entre China e Estados Unidos. Ela se estendeu um pouco mais, chegou ao terceiro dia de composição entre aquilo que se espera de acerto entre os dois países e essa verdadeira batalha comercial que eles têm travado. A opinião geral das duas partes é que houve avanços. Apesar de não ter sido divulgado nada oficialmente em relação a que avanços são esses, tanto os representantes da China quanto também dos Estados Unidos, ao final da reunião, eles concederam entrevista aos jornalistas presentes, dizendo que houve avanço sim. Foi o caso do Ted McNay, subsecretário de Agricultura dos Estados Unidos, que acredita que houve sim uma situação mais favorável para os produtos norte-americanos e falou que foi muito interessante para os Estados Unidos o resultado das conversas. Também os representantes da China colocaram uma opinião muito parecida com o Ministério da Economia da China. O seu representante afirmou que esses avanços podem garantir maior tranquilidade para que os dois países consigam trabalhar de maneira adequada. E toda essa situação, ela acaba trazendo impactos diretos sobre os mercados, tanto financeiro quanto agrícola. No mercado financeiro não havia dúvida, a China fechou com alta, fechou com uma alta bastante elevada. Eu comento o mercado da Europa, o mercado das bolsas europeias estava trabalhando há pouco com uma alta muito interessante desde a sua abertura. Isso acontece porque o clima internacional sobre o aspecto de comércio ficou muito mais favorável. Em relação aos Estados Unidos, nós estamos acompanhando os dados, mas os Estados Unidos têm outras variáveis. A variável é Donald Trump, mais uma vez, uma situação no qual ele não consegue aprovar o orçamento por conta daquela insistência em construir um muro dividindo México e Estados Unidos. Então, os problemas domésticos norte-americanos acabam influenciando sobre os negócios com bolsa. Mas esse trabalho feito de 3 dias, eram para ser 2, acabou se estendendo até esta quarta-feira lá na China, ele tem 7 aspectos principais. Esses 7 aspectos principais são aqueles no qual acabam circulando a maior parte dos debates, discussões entre os dois países e são neles que precisam que haja acerto. Então, há uma pauta de negociação entre as partes, agora eles conversam entre seus pares, os americanos lá nos Estados Unidos com o seu governo, os chineses também fazem a mesma coisa para chegar a um acerto em relação a esses 7 elementos que nós colocamos agora em tela. Então, para quem está acompanhando essa discussão o tempo todo, o primeiro item aqui dos 7 fatores para acerto entre Estados Unidos e China é a propriedade intelectual. Os Estados Unidos acusam a China de forçar empresas americanas a compartilhar tecnologia sensível e roubo à propriedade intelectual. É uma das questões mais espinhosas. O tema pode ser um vai ou racha para qualquer potencial acordo. Em relação à propriedade intelectual, não é só aquela questão de China quebrar patente, que provavelmente aconteceu mesmo, mas os Estados Unidos não querem empresas americanas construindo na China. Esse é um posicionamento do Donald Trump. O segundo item aqui ficou bastante famoso recentemente, porque nós temos aqui a Huawei, ela que é uma empresa chinesa, Huawei e 5G, e que tem uma das suas
executivas acabou sendo preso no Canadá por ordem dos Estados Unidos. É a maior fabricante de equipamentos de telecomunicações da China e tem há muito tempo negado as acusações norte-americanas e de seus aliados de que facilita espionagem patrocinada pelo governo chinês. A empresa está correndo para desenvolver tecnologia 5G e tem 1/10 das patentes essenciais em todo o mundo. Então, essa empresa hoje ela é extremamente importante, onde está a base da tecnologia para os smartphones e para a telecomunicação está nessa empresa. A segunda são os produtos Made in China, a terceira, né? Made in China até 2025. O plano Made in China 2025 tem como objetivo transformar a China em líder em produção avançada ou definir como meta 10 setores emergentes, incluindo robótica, energia limpa e biotecnologia. Para a Casa Branca, essa intervenção estatal na indústria viola as regras da Organização Mundial do Comércio e poderia criar um ambiente injusto para investidores estrangeiros. As tarifas impostas por Trump miravam em muitas das indústrias incluídas no plano. O programa Made in China 2025, ele envolve os principais fatores que envolvem a humanidade, que são essenciais para o desenvolvimento no mundo. Isso lança, já projeta a China como principal potência econômica, isso em poucos anos. E isso tem incomodado os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um projeto como esse e tem reclamado bastante que isso viola certas situações definidas no OMC. O quarto fator aqui que nós destacamos é o de energia. As tensões comerciais azedaram o que deveria ser um bom acordo para os dois países. Os Estados Unidos estão se tornando um grande exportador de petróleo e gás natural, enquanto a China emergiu como um dos maiores compradores mundiais de ambos os produtos. Então, o que acontece aqui no fator energia? Estados Unidos está produzindo mais. Estados Unidos não produz de uma maneira sustentável, é bem importante lembrar disso. O gás de xisto, ele tem na sua extração uma situação muito nociva para o solo norte-americano, causa seca, isso já tem acontecido, principalmente no estado do Texas, afeta, por exemplo, a criação de gado. Então, Estados Unidos cresce na produção de energia, mas cresce de maneira pouco sustentável, enquanto a China tem que comprar cada vez mais energia para manter todo esse sistema dela trabalhando. Vamos para mais uma tela aqui, pode mudar. Nós temos aqui as importações agrícolas. China é o maior consumidor do mundo em relação às importações. Investidores estão de olho para ver se a China vai remover tarifas que impôs aos produtos agrícolas americanos, incluindo soja, milho, algodão, sorgo e carne suína, em retaliação às medidas protecionistas de Trump. A suspensão das taxas encorajaria compradores privados a retomar imediatamente a compra desses produtos. Importante lembrar que aqui nas importações agrícolas, o Brasil foi o maior beneficiário, uma vez que embarcou quase 69 milhões de toneladas de soja em 2018 para a China, chegando a 83 milhões e 900 mil no total que foi exportado pelo Brasil. Então, o Brasil acabou sendo beneficiado por essa confusão dos norte-americanos com os chineses. Tarifa sobre automóveis é um dos fatores também que estão sendo discutidos. Após impor sobretaxa de 25% sobre veículos dos Estados Unidos, a China suspendeu a tarifa temporariamente desde o dia 1º de janeiro, como foi combinado, na tentativa das potências de aliviar as tensões. Acesso que os bancos terão aos mercados. A China prometeu aumentar o acesso das empresas financeiras que pertencem a estrangeiros. Em novembro, a UBS Group se tornou a primeira instituição a ganhar o controle de uma joint venture local que atua como corretora após as regras do setor terem sido afrouxadas em 2018. Então, aqui são situações que afetam, 7 situações que afetam os dois países, são essas 7 que precisam ter acerto. Observe que na fala que eu trouxe aqui, aparentemente a China está mais disposta a ter um entendimento com os Estados Unidos, mas também não tem aberto mão de algumas situações. Um deles é esse programa Made in China 2025. E o Made in China 2025, ele acaba atuando sobre os principais fatores de desenvolvimento no mundo e projeta a China como um dos principais ou principal economia do mundo, e isso em pouco tempo.
E nós já temos falado aqui no Agricultura BR que uma safra recorde de grãos que havia sido anunciada no ano passado não deve se confirmar. O clima tem prejudicado muito as lavouras, principalmente da cultura de soja, que não deve ter uma produtividade nas lavouras no tanto que se esperava. O estado que mais foi prejudicado devido ao clima foi o estado do Paraná. Ontem nós trouxemos aqui na edição do Agricultura BR que o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná, havia trazido dados sobre a safra no seu relatório semanal de safras e colheitas no estado paranaense, e oficialmente ainda não se começou a colheita no Paraná, mas o município de Paranavaí já havia colhido 2% da área de soja estimada para a safra 2018-2019. Quem traz mais informações para nós a respeito da safra 2018-2019 da soja no país é a Anelise Nicolotti. A menor produtividade das lavouras em vários estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, é um dos motivos dessa revisão na produção brasileira de grãos. Antes do final do ano, o IBGE projetava a safra recorde, ultrapassando 238 milhões de toneladas. No Paraná, o clima seco prejudicou as lavouras de soja, onde as perdas ultrapassam os 50%. Veja o registro feito pelo produtor rural Mauro Vendrame, de Medianeira. Eu sou Mauro Vendrame, falo aqui de Medianeira, Paraná. Hoje é dia 5 de janeiro de 2019 e estamos aqui para olhar uma área que já é considerada já uma das maiores secas da história desse lugar já. Uma área assim que praticamente não tem nada, né? Como podem olhar, né? A planta aí nas mãos do meu guri Luiz Miguel, né? Nem debulhar não debulha. O que sobrou de planta verde estaria assim, né? É muito triste de ver uma área dessa, viu? Sei lá, 10 sacos por alqueire. É muito triste de olhar isso aqui. Então vamos lá. Aqui foi feita rotação de cultura, foi preparado toda a área no inverno aqui, com palhada, tinha nabo e aveia aqui no inverno. Para chegar nessa situação aqui, né? A planta morreu. Olha só. Então vamos lá. Vamos experimentar botar a máquina aqui, se pelo menos paga a despesa da colheita, né? Em seguida vai vir o milho safrinha aí, vamos partir para outra. No Rio Grande do Sul, as plantas também tiveram problemas no desenvolvimento, mas por causa do excesso de umidade. Mais de 10% da área estimada em 5.800.000 hectares precisaram ser replantados. A grande maioria é um problema relacionado com o clima, juntamente com o fungo presente no solo. Esse fungo que está presente no solo, ele tem em todo o solo do estado e em todo o solo do país, mas com o excesso de umidade que nós temos, ele se desloca e ele ataca as plantas. E ele provoca a morte da planta, popularmente chamado dumping off ou tombamento. Este processo, vamos dizer assim, ele é favorecido, como eu já disse, pela alta umidade presente no solo e por compactação, que o nosso solo está muito compactado em virtude de que o nosso sistema de plantio direto ele não está funcionando plenamente. Com o registro de prejuízos na safra também de Mato Grosso do Sul, a expectativa da AproSoja de que o Brasil iria colher 123 milhões de toneladas da oleaginosa caiu para 115 milhões de toneladas. A gente sabe que a soja tem um grande poder de recuperação, então ainda é cedo para dizer quanto esses prejuízos devem, de fato,
contabilizar na safra brasileira de grãos. Annelise Nicolodi, do Rio Grande do Sul, para o SBA. Situação preocupante para o produtor do Rio Grande do Sul. Esse fator que a Annelise Nicolodi destacou na reportagem dela, com imagens captadas por telefone através dos produtores rurais que enviaram para o Canal do Boi, mostra claramente. Essa situação climática acabou impactando muito a produção brasileira no momento de desenvolvimento. Nós temos falado muito a respeito de Paraná e Mato Grosso do Sul. A ProSoja do Paraná já diz que a perda é forte. Em algumas áreas, algumas regiões do Paraná, essa queda chega a 30%. Ali no Rio Grande do Sul, você vê o clima fazendo com que a quebra chegue próxima a 11%. No Mato Grosso do Sul está confirmado 11%. Então, são esses elementos estaduais que estão sendo apontados pelas instituições locais que faz com que, desde o último dia 2, nós afirmarmos que a produção de soja do Brasil seria mais baixa. 109 milhões de toneladas a previsão aqui na mínima do Agricultura BR, enquanto outras instituições já têm apontado produção de 110 até 116 milhões de toneladas, que seria mais baixo do que a previsão inicial de 120 milhões de toneladas. Na tarde de hoje, nós vamos ter a apresentação dos dados da AG Rural. A AG Rural, às 16 horas de Brasília, divulga os seus números, que devem trazer também redução na expectativa de produção de soja no Brasil. E nesta próxima quinta-feira, temos a Conab divulgando os números que esperamos que confirme uma previsão mais baixa para a produção. Enquanto isso, soja nos portos brasileiros vai retomando o preço. Se nesta última terça-feira recuava um pouco, hoje volta a ganhar e volta para a marca de R$ 77,50 a saca, que é o valor de como começou a semana. R$ 77,50 é o valor de referência no Porto de Santos e também Paranaguá. E por aqui o nosso destaque agora é para a previsão do tempo. Nós vamos para Somar Meteorologia para conversar com a Juliana Rezende, que traz para nós a previsão do tempo para todo o país nos próximos dias. Então, Juliana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Agricultura BR. Qual a previsão para os próximos dias, para todo o país? E também fala um pouquinho para a gente um balanço sobre o El Niño, já que ele influencia nas lavouras pelo país. Olá, Carla, muito boa tarde a todos que nos assistem. Sim, falando em El Niño, então, primeiro, estamos ainda com as águas do Oceano Pacífico Central em aquecimento, ainda não definindo de fato o fenômeno El Niño. Isso ainda precisa que esse aquecimento ainda ganhe um pouco mais de intensidade para que tenhamos o El Niño de fato, então, trazendo mudanças na distribuição de chuvas e temperaturas de grande parte do país, mas no decorrer dos últimos períodos, as últimas simulações climáticas até de órgãos internacionais de meteorologia indicam que no decorrer deste verão o El Niño já deve atuar, então, de fato, na distribuição de chuva e temperatura. Só que mesmo com esse El Niño ainda atuando no decorrer dos próximos meses, ainda deve ser um fenômeno de fraca intensidade. Traz, então, uma certa mudança em relação às chuvas e temperaturas. Geralmente o El Niño ele aumenta as instabilidades na região sul, diminui um pouco mais a chuva em grande parte do interior do Nordeste e garante, então, temperaturas bastante elevadas, principalmente na parte central brasileira, diminuindo também o risco para termos invernadas, tanto no Sudeste como também no Centro-Oeste. O grande destaque desta quarta-feira são as chuvas que vêm atuando na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Tivemos uma frente fria que se formou no decorrer da última madrugada e pelas imagens de satélite podemos ver a formação desse sistema frontal próximo ao Rio Grande do Sul. Foi um sistema bastante intenso que conseguiu trazer acumulados entre 100 até 200 milímetros para pontos da campanha gaúcha, fronteira oeste. Isso é mais do que o dobro do normal para o mês de janeiro. Então, já tivemos bons acumulados de chuvas somente nas últimas horas em pontos do interior gaúcho. Para os próximos dias, esse sistema frontal vai seguir avançando pelo Rio Grande do Sul, vai manter as instabilidades fortes entre o estado gaúcho, catarinense também até o dia 14, tem previsão de acumulados de até 50 milímetros. E lembrando que essa chuva ainda pode vir ainda em forma de temporais, com descargas elétricas e rajadas de vento de forte intensidade. Só que esse sistema frontal ele não vai conseguir avançar pela costa brasileira, vai ficar mais restrito à região sul. E aí a
chuva que ainda vai acontecer entre Sudeste e também Centro-Oeste vai depender ainda muito do calor e da umidade presente na atmosfera. Então, são aquelas pancadas mais irregulares, mal distribuídas, que não trazem, então, aumento para as condições de umidade do solo. No norte do país ainda segue chovendo de forma intensa, volumosa, cenário que também acontece em pontos do norte da região Nordeste, já que no interior da Bahia, uma massa de ar mais seco atua inibindo a formação de nuvens de chuva. Para a próxima semana, as instabilidades diminuem em grande parte do país. Entre os dias 15 e 19 de janeiro, a chuva que acontecer agora em grande parte do Brasil já é de fraca intensidade, sem grandes volumes de água, porque não vamos ter sistemas ainda atuando de fato em grande parte do país. E essa chuva vai seguir ainda associada com calor e umidade. Tempo firme predominando em pontos do interior da Bahia, norte mineiro, chove forte ainda, principalmente no oeste da região norte. Então, nesses próximos dias, a região sul é que deve receber, então, as pancadas mais intensas e volumosas e a tendência de, nas demais áreas brasileiras, especialmente região central, áreas produtoras, chuva mais fraca e também com baixos volumes de água. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque agora os números para a soja negociada em Chicago. Como dizíamos na abertura desta edição, China e Estados Unidos tiveram um dia a mais, prorrogaram um pouco mais a reunião de 2 dias, chegou a 3 e aparentemente as 3 partes saíram satisfeitas, saíram dando entrevistas que foi boa a reunião, não deram detalhes de nada, mas afirmaram que em breve vão ter posicionamentos para divulgar para a imprensa. Isso tem mantido as bolsas, principalmente no mercado financeiro, animadas lá na Ásia, como fecharam animadas nesta quarta-feira, e também na Europa, que operava com alta. Em Chicago, soja opera com elevação, posição de janeiro vem a $9,800 por bushel, essa posição aqui os contratos já começaram a migrar para março, vem com 2 centes de alta. Março, posição de maior liquidez, $9,21 mais 4 bushel, 3 centes de alta. Maio, $9,34 mais 6. Julho, com negócios a $9,46 mais 4. São os negócios neste momento com soja em Chicago. E seguimos o Agricultura BR agora falando sobre mercado financeiro. O dólar que começou a sessão desta quarta-feira em movimentos de queda, apresentando o mesmo recuo da última sessão, na última sessão ontem, terça-feira, com os investidores de olho no acordo entre Estados Unidos e a China. Nós já começamos a falar sobre este assunto aqui no Agricultura BR de hoje, que há expectativas de um acordo entre os dois países. E também com os investidores de olho na definição da reforma previdenciária aqui no país, apresentada pelo ministro Paulo Guedes. E nós conferimos agora como está o dólar se movimentando no mercado financeiro neste momento. O dólar comercial no Brasil, que está com uma variação negativa de 0,60%, com a moeda norte-americana, você vê aí na sua tela, sendo negociada abaixo de R$ 3,70, sendo negociada a R$ 3,69 mais 2. E para falar sobre essas movimentações no mercado financeiro nesta quarta-feira, nós vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior. Puga, boa tarde. Como estão essas movimentações no mercado financeiro nesta quarta-feira? Olha, o que nós temos visto é uma retomada do movimento no mercado financeiro que tínhamos nos primeiros 3 dias deste ano. Ou seja, retomou o dólar a trajetória de queda e a Bolsa disparou. Agora há pouco, para você ter uma ideia, a Bolsa já passava dos 93 mil pontos, tinha alta de quase 1,30%, 1,33%. Passava de 93.200 pontos, o que é um recorde. Meu diretor de TV me atualiza agora. 93.422 pontos, alta de mais de 1,5% para a Bolsa agora. Bom, o índice Bovespa, que é o principal índice de referência da nossa Bolsa, cuja pontuação passa agora de 93.400 pontos, acompanha o movimento positivo que nós temos nas principais bolsas do mundo. E isso, lógico, traz o dólar em queda. Agora, o que influencia mesmo o mercado do dólar no Brasil neste momento, ou seja,
traz uma valorização para o real, pelo menos na especulação do mercado hoje, é a confirmação de que o governo pretende mesmo, viu, Carla, fazer uma reforma previdenciária mais dura. Ou seja, isso anima os investidores e leva a ajustes. A proposta vem sendo desenhada e deve ser encaminhada com previsão de um regime de capitalização. Ou seja, nós teremos investimentos de parte da contribuição, né, em capitalizar de tal maneira, em capitalização de tal maneira que nós teremos aí a iniciativa privada contribuindo, de certo modo, além do governo, para as aposentadorias lá na frente. O mercado vê com bons olhos isso, né? Esse dinheiro correria para o mercado. O texto deve endurecer também as regras de aposentadoria para os chamados regimes especiais. E, além disso, vai fazer com que em 10 anos todos os brasileiros estejam se aposentando com a idade mínima que será definida em lei. Ou seja, não esperaremos 20 anos, em apenas 10 anos. Isso para o mercado, essa proposta para o mercado é muito boa, vamos dizer assim. É o que o mercado esperava. Por isso, o dólar vem em queda. Vale lembrar que o dólar hoje já operou na faixa de R$ 3,68. Chegou a cair mais de 0,5%. Neste momento, o dólar opera na faixa de R$ 13,69, aproximadamente, com uma queda aí de 0,60%. Agora, o dólar chegou a operar já a 3,68, caiu muito mais, ou seja, nós temos aí uma baixa acentuada para o dólar e uma recuperação para a Bolsa. Isso deve continuar. Nesse momento opera 13,60, nosso diretor de 3,68 mais 26, a queda agora é de 0,89%. Então o dólar desaba e a Bolsa dispara com a expectativa de uma reforma da Previdência que ajudaria as contas do governo lá na frente. De novo, o mercado vê com bons olhos essa proposta do governo. Se isso vai causar problemas lá na frente de discussão no Congresso, nós veremos mais adiante. Mas o mercado financeiro reage bem. E essa é a tônica do mercado nesta semana. É com você, Carla. Obrigada por enquanto, Puga. O Puga que volta logo mais trazendo mais notícias direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E a seguir, a Agricultura BR fala sobre mercado de milho e a relação com outras cadeias produtivas, como a de carne de frango e carne suína. E municípios do agronegócio lideram o crescimento do PIB em 2018. O Agricultura BR volta já. A Agricultura BR volta a falar agora sobre alguns temas que têm sido abordados aqui, mas principalmente sobre o fator soja. Há pouco eu falava e destacava a reportagem lá do estado do Rio Grande do Sul. A Anelise Nicolodi, ela mostrava através de imagens que foram enviadas por telespectadores gaúchos o que vem acontecendo com a produção de soja, que foi castigada, está sendo castigada pela questão climática. E aconteceu isso no momento de desenvolvimento de lavoura. Evidentemente que com uma situação como essa, você tem perdas de produtividade. Então, Rio Grande do Sul também tem alguma. O normal é que nós estarmos falando sempre de Paraná e Mato Grosso do Sul, que são os estados que mais são afetados pelo fator climático durante o desenvolvimento de campanha. E esses estados têm aí comprovadamente quedas na sua produção. O DERAL no Paraná já disse que cai e a ProSoja do Mato Grosso do Sul falou que vai cair e muito. A ProSoja agora do Paraná disse que essa queda lá também é mais de 10%. Isso acontece no estado de São Paulo, tem uma pequena área, mas tem ocorrido por lá. Matopiba também está sendo afetado, Goiás muito castigado, Mato Grosso também caindo a sua expectativa de produção de soja em algumas de suas regiões. Nós falamos isso muito de soja e isso acaba afetando outras cadeias produtivas. Mas não é só soja. Milho também tem uma expectativa que não está sendo uma das melhores. Isso para quem precisa fazer a aquisição. Esse ano de 2019 está ficando muito parecido com 2012, mais tarde eu explico um pouco melhor sobre isso. Isso representa elevação para os valores do milho. A produção internacional tende a cair, enquanto aqui no Brasil o estoque de passagem deve ser menor. Por que a gente diz isso? Porque as expectativas de exportação que vinham sendo definidas pela Conab provavelmente não serão essas. Por enquanto, o volume que está sendo exportado vai dando para as trades que operam no Brasil uma condição de chegar até 26 milhões de toneladas de milho exportado
importado. Isso afeta também o que vai ter de milho disponível no cenário nacional. De qualquer maneira, todos esses fatores que nós estamos falando de perdas de produtividade para a soja, para o milho, e o milho que pode ter uma menor quantidade disponível no Brasil e até, por que não dizer, no mundo todo, afeta cadeias produtivas importantes aqui no Brasil. Essas cadeias produtivas são do frango, são do suíno, pode também atingir a bovinocultura. Walter Pulga volta aqui comigo e traz esse destaque, Pulga. Como é que está essa visão sobre esses fatores que são ligados à produção agrícola, mas visto do lado da produção de carnes? Pulga, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, o que esses dados, essas informações indicam é de que com problemas na produção de grãos em toda a região sul do país, nós teremos mesmo um aumento dos custos de produção para quem trabalha com frangos e suínos. Aliás, um levantamento feito pela Mendonça de Barros, pela consultoria Mendonça de Barros, MB Agro, mostra que o clima vai prejudicar a safra, cujo plantio já tinha sido fantástico, mas isso significa que os custos não vão ceder, nem para a suinocultura, nem para a avicultura. A situação é particularmente negativa para a suinocultura, disse César Castro Alves, que é analista da MB Agro. Ele disse que o levantamento feito por ele mostra que a margem bruta de produção da carne suína no sistema de integração ficou negativa em 11% na primeira semana de janeiro. É verdade, ele disse, que a margem bruta do segmento sempre é negativa, mas o atual patamar é bem pior do que o normal. Ainda falando de suinocultura, desde 2006, lembra o César Castro Alves, da MB Agro, quando ele começou a analisar esses números, a margem média é negativa em 1% para a suinocultura. O cálculo da consultoria só leva em conta a carne in natura, não a carne processada, né? Carne processada é que gera aí presunto, salsicha e outros produtos. Bom, nessa área, alguma rentabilidade. Agora, o indicador da consultoria revela um quadro complicado para as agroindústrias e a suinocultura sofre com isso. É péssimo, ele disse. Agora, isso afeta também quem trabalha com avicultura, né? Porque no caso da avicultura, a tendência das margens já mostravam uma deterioração. Segundo César Castro Alves, a margem bruta da produção de carne de frango no sistema de integração chegou a atingir uma alta de 6% em novembro, um número positivo, considerando as dificuldades do primeiro semestre, né? No entanto, essa margem já diminuiu para 2% em dezembro. Com o encarecimento de farelo de soja e de milho, base para o trabalho do avicultor e do suinocultor, isso tende a deteriorar e impedir uma recuperação, deteriorar a rentabilidade e impedir uma recuperação esperada para aves e suínos. Lembrando que a Rússia voltou a operar, no caso de suínos, né, autorizar as exportações, mas nós não voltaremos ao que fazíamos antes para a Rússia. A Rússia importava 40% de todo o nosso volume de carne suína exportada. Agora, até retomar a Rússia, para recuperar esse mercado, trazer um ganho de preço, vai ser complicado. Há expectativas como a do Rabobank, viu, Fabiano? Que vem com bons olhos, o plantio muito bom e ainda não analisou a influência da redução da safra de soja e milho na produção de aves e suínos. Ainda tem uma visão positiva de que os setores devem ter recuperação, mas já há análises mostrando que desta vez não teremos a recuperação esperada justamente por conta de baixa produtividade nas lavouras. É esperar para conferir, mas as primeiras informações dão conta de que nós teremos aí problemas para a produção de soja e de milho, notadamente no sul do país. É com você. Walter Pulga Júnior, uma boa tarde para você, para a nossa equipe aí em São Paulo. Essas questões aqui internamente nós temos já dito há algumas semanas, desde quando começou o ano de 2019, que a situação para esse ano é diferente, principalmente em relação a milho. Situação muito parecida com a de 2012. Isso pode representar positividade para o agricultor, e é uma situação que demanda mais planejamento em relação e antecipação de alguns fatores para quem produz carnes de frango, suíno e também de bovinos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR.
Seguimos falando sobre o mercado de aves e suínos no Brasil, porque o Walter Pulga Júnior fez uma entrevista direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias com o analista do Rabobank aqui no Brasil, Adolfo Fontes, que deu um balanço de como foi o mercado, esses dois mercados em 2018 e também falou suas perspectivas para o ano de 2019. Confira. Para frango e para suíno, teremos um ano também promissor ou o mercado fica mais complicado? Olha, acho que depois de um ano que foi muito complicado, que foi o ano de 2018, a gente vai ter um ano mais positivo em 2019 para o setor de aves e suínos, né? Primeiro, a gente pode destacar a própria questão dos insumos, né? A gente tende a ter uma maior disponibilidade de milho no mercado interno esse ano de 2019. Esse já é um ponto que alivia um pouco essa questão dos resultados para essa indústria que é tão dependente do preço do milho, né, e dos grãos em geral. Depois a gente tem o mercado internacional, que foi um vilão no ano de 2018. Lembrando que para suínos a gente não tinha o mercado russo. 40% das nossas exportações em 2017 não tinham, então, destino em 2018 sem o mercado russo, né? Reabriu só a partir de novembro e com um número reduzido de plantas. E agora, para o ano de 2019, para o setor de suínos especificamente, além de ter reaberto o mercado russo, apesar desse número reduzido de plantas, a gente tem uma questão muito importante na China, que é a peste suína africana, que faz com que a produção chinesa, que é responsável por 50% da carne suína do mundo, grosso modo, dependa mais ainda de importações. O Brasil se coloca muito bem aí para exportar um volume considerável de carne para a China, por exemplo, né? Já para o frango, a gente, claro, teve alguns desafios no mercado internacional. A gente pode citar a mudança do certificado halal, a operacionalização do abate halal teve mudanças no ano de 2018. O Brasil precisou se adequar, se ajustar a essas mudanças. A gente teve também as questões da operação trapaça no começo do ano, que implicaram em algumas restrições na União Europeia. Essas questões tendem a se suavizarem no ano de 2019, né? Então a gente tem, além dessa questão dos insumos provavelmente mais disponíveis e, portanto, mais baratos, a gente também tem um cenário um pouquinho mais promissor para o mercado internacional. Lembrando que o mercado interno também tem aí uma perspectiva positiva de aumento de consumo interno. Então, se a gente pegar esses fundamentos todos, a gente pode dizer que, sem dúvida, o ano de 2018 não vai ser repetido no ano de 2019. 2019, então, teríamos custos de produção mais baixos, tanto para o frango como para suínos? Provavelmente. Quando a gente analisa a disponibilidade, né, esperada de grãos por ano de 2019, né, tanto para a farela de soja quanto para o milho, ainda é bastante mais interessante do que a gente viu no ano de 2018. É claro que a gente está no mês de janeiro, ainda precisa analisar como é que vai ser o desenrolar do clima durante esse período aí nas próximas semanas, mas mesmo assim a tendência ainda é positiva. Bom, se o consumo tende a subir e se as exportações tendem a aumentar, os preços seguem juntos ou há um limite no mercado para a gente melhorar o preço do frango e do suíno? Porque estão sob pressão, né? Sim, quando a gente analisa, é claro, o ano de 2018, o primeiro semestre foi muito complicado, né? Como a gente colocou, né? A questão da demanda externa muito prejudicada, o consumo interno ainda recuperando lentamente. Você tinha uma produção crescente que também trouxe mais pressão ainda sobre os preços. Esse ano já é um pouco diferente, né? A gente já tem uma produção um pouco mais equilibrada e uma demanda tendendo a ser mais positiva. Isso deve trazer preços mais positivos, sem dúvida, se a gente comparar com o ano passado. É claro que a gente precisa analisar também se esse mercado internacional vai realmente se comportar dessa forma que a gente está esperando, lembrando que são questões, por exemplo, de vírus na China, que é muito difícil a gente prever qual que é a movimentação desse vírus, mas tudo tende a nos levar a crer que isso vai ser grave na China e isso vai trazer, sim, uma oportunidade para o Brasil. Então, a perspectiva é positiva, sim, para preços. Agora, vamos falar um pouco do que ocorre na China, porque o noticiário fala muito sobre isso, mas você tem informações recém-chegadas de lá, de quem trabalha também com Rabobank. A situação é muito grave. Os prejuízos nas empresas chinesas, anunciados já nas primeiras semanas do ano, são altíssimos, né? Muitas empresas já perderam dinheiro, a rentabilidade caiu muito. Qual é a expectativa que o Rabobank tem diante do que está ocorrendo lá? O que vai afetar a produção lá? Nós temos também atuação, né, como banco na China, então nós temos aí uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu faço aqui no Brasil, ou seja, analisar as condições de mercado, os fundamentos e montar aí os cenários
em relação aos principais tópicos do mercado. Sem dúvida nenhuma, o principal tópico mundial, eu diria até para a proteína animal, é a peste suína na China. Os nossos cenários lá em relação a essa doença, o primeiro deles, que é o mais otimista do ponto de vista de controlar o vírus, seria uma queda entre 5% e 10% na produção. Lembrando que 50%, grosso modo, da produção de carne suína do mundo está na China. Então 5% já significaria 2,5 milhões de toneladas. Lembrando que o Brasil produz menos de 4 milhões de toneladas para carne suína, ou seja, é uma quantidade já bastante relevante para o comércio internacional de carne suína. Já no cenário mais pessimista, esse número poderia passar de 30% da produção. A gente não está colocando probabilidade em cada um dos cenários, está só destacando que ele pode, então, vir de 5% até 30%, que já seria algo em torno de 15 milhões de toneladas. Ou seja, isso afetaria não só o comércio internacional de carne suína, mas também a necessidade de compor a cesta de proteína animal com carne bovina e também com carne de frango. Então o Brasil deve se beneficiar nesse sentido, não só nas exportações de carne suína para a China, mas também de carne bovina e de carne de frango. Ocupando o espaço que a suína deixa de ocupar. Exatamente, porque quando você tem um problema dessa magnitude para a carne suína na China, você tem um aumento de preços por consequência. Isso traz uma diminuição do consumo de carne suína e um aumento do consumo de carne de frango e de carne bovina. Por isso que quando a gente fala nesses cenários, a gente está falando da cesta de proteína, né? Porque você acaba, claro, a maior parte é a carne suína, mas você precisa complementar um pouco com a carne bovina e com o frango. Peste suína africana na China é um problema grave. É um problema grave. Não só na China, né? Já está na Europa. Teve o ano passado um registro na Bélgica, muito próximo de países importantes na produção de carne suína, como a Holanda, como a França. Então é um sinal vermelho aí, amarelo, para o mundo todo, né? Eu acho que o Brasil faz um trabalho muito legal muito importante, né, em relação à proteção sanitária do nosso rebanho, mas é um alerta de que isso é uma vantagem hoje, mas tem que continuar sendo assim para os próximos anos, né? A gente usar isso como uma vantagem competitiva, esse status sanitário tão bom que a gente tem aqui no Brasil. Você ouviu Adolfo Fontes, analista de mercado de proteína do Rabobank. Para frango e para suíno, a perspectiva para o Brasil em 2019 ainda é bem melhor do que 2018. Agradeço a presença do Adolfo aqui conosco. Obrigado. Voltamos ao programa. Esse foi o Adolfo Fontes, analista do Rabobank, uma análise muito interessante, principalmente sobre o cenário de composição para fazer a seleção de carnes, de frango e também de suínos. Se você acessar as nossas mídias sociais, você vai encontrar também uma análise do Adolfo Fontes para a carne bovina de corte. Mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero pegar esses dados que o Adolfo trouxe para nós aqui. Você já deve ter visto essa entrevista no Mercado do Campo com o Walter Pulga. Mas olha só, essa entrevista ele mostra o que deve ocorrer em relação a essa expectativa e inserção das carnes brasileiras. No caso da carne suína, principalmente pelo que vem acontecendo na Ásia, China principalmente, em torno da peste suína, isso pode realmente melhorar muito a demanda interna aqui no Brasil. Como já falamos durante a edição de hoje, nada que recupere um mercado da Rússia que deixou de comprar do Brasil. Entretanto, isso melhora uma situação que foi bem ruim, bem ruim mesmo para esse produtor de carne suína no ano de 2018. E para o produtor de carne de frango também não foi diferente não. Foram situações no ano de 2018 bem difíceis para a cadeia produtiva como um todo. Mas aqui no Agricultura BR, nós procuramos fazer com que você enxergue o agronegócio como um todo. É aquela situação lá colocada pelos pesquisadores de Harvard, né? Você pesquisar o agronegócio de maneira geral. Sistema agroindustrial, você tem os complexos agroindustriais e as cadeias produtivas, o que faz com que esteja tudo impactado. É por isso que essa frase que está na tela aí, ela faz todo o sentido. Aqui no Brasil, o milho deve impactar. Ali está dizendo que deve, que é possível, mas na verdade provavelmente vai impactar sobre os custos de produção da pecuária. Isso da pecuária bovina, de frango e de suíno. Vai impactar.
Por quê? Porque há uma tendência de ter menor disponibilidade do produto no Brasil, assim como outros que acabam sendo utilizados, mas que com milho ficando numa situação menor, a demanda também sobe. Então, o que é importante hoje para os produtores rurais, e já falamos isso algumas vezes, o agricultor escolher o melhor momento para negociar o seu produto, negociar o milho, principalmente com expectativas de quebra de safra em relação à soja e possivelmente milho também. Em relação à pecuária, a quem produz frango, suíno, carne bovina, buscar fazer aquisição de insumos no momento correto. Cuidado com espera, porque pode-se ter valores se elevando durante o ano de 2019. Mais do que isso, eu dizia a respeito do que deve ter de estoque de passagem de safra. A safra para milho encerra agora no final de janeiro. Os embarques estão correndo bastante fortes e, se tudo continuar do jeito que está, vai chegar a uns 26 milhões de toneladas as exportações brasileiras de milho e vai ter, então, menor quantidade de milho estocado no Brasil. E por aqui o nosso destaque agora é para a previsão do tempo. Nós vamos para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para as regiões sul e sudeste do país. Juliana? Bom, Carla, essa quarta-feira já começou, então, com fortes pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, com a formação de uma nova frente fria. Os acumulados na campanha gaúcha já ultrapassam 160 milímetros e na fronteira oeste os acumulados alcançaram 200 milímetros nas últimas horas. Isso por conta do sistema frontal que segue avançando e nesses próximos dias, até o dia 14 de janeiro, vai trazer pancadas de chuva para grande parte do Rio Grande do Sul, leste catarinense e leste do estado do Paraná também. O interior do estado de Santa Catarina e Paraná não devem ser tão influenciados, porque essa frente fria rapidamente ela se afasta em direção ao oceano. E então as pancadas de chuva vão seguir mais intensas, com volumes de até 50 milímetros no interior gaúcho e faixa leste da região sul. No sudeste, essa frente fria não vai conseguir alcançar. É por isso que as pancadas de chuva que seguirão acontecendo em grande parte do sudeste até o dia 14 são pancadas ainda que seguem influenciadas pelo calor e pela umidade do ar. Pancadas típicas de verão que seguem irregulares e mal distribuídas. É aquela chuva que no finalzinho do dia ela pode até vir com força, mas é mais rápida e também passageira. No decorrer da semana seguinte, entre os dias 15 e 19 de janeiro, a chuva no sudeste perde um pouco mais de intensidade, principalmente no norte da região. Vamos ter uma massa de ar mais seco que avança pelo norte mineiro e Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo pouco vai mudar. Vamos seguir ainda com pancadas de verão, aquela chuva que não deve vir de forma tão intensa e com baixos acumulados no sudeste. Na região sul, após a passagem dessa frente fria, os ventos em altitude vão seguir favorecendo as pancadas de chuva a seguirem cada vez mais persistentes nos 3 estados da região. Por isso, os volumes de água variam de 15 a 30 milímetros entre os dias 15 e 19 de janeiro. Então, no sul do país ainda chove forte nesses próximos dias. Para a próxima semana, a chuva também deve seguir persistente e na região sudeste. Apesar de ainda ter previsão de chuva, tanto nesta como também na próxima semana, essa chuva ainda deve vir de forma bastante irregular, mal distribuída, assim como também em áreas produtoras da faixa oeste e norte do estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aí a Juliana trazendo previsão do tempo aqui no Agricultura BR para todo o Brasil. Por aqui, nós vamos falar com você, telespectadores, porque esse é o momento da participação do público. É o quadro que nós trazemos aqui. Somos todos produtores, porque somos mesmo, trabalhamos junto com você. E nós estamos recebendo todos os dias a participação do nosso telespectador, que participa através do Facebook, do Twitter, do programa, do WhatsApp. Eu quero saber quem que está participando aqui conosco. Vamos ver quem que é o primeiro participante desta quarta-feira. Nós temos aqui Brás Rodrigues, ele que pelo Facebook diz o seguinte: eu adoro este canal, tem muitas informações de grande valor. É a frase aqui do Brás Rodrigues para o Agricultura BR. Brás, nós também adoramos o canal do Boi, gostamos muito de estar aqui trabalhando e conversando e ter essa oportunidade, né, de estar perto do produtor rural brasileiro. Tem mais mensagem? Vamos ver aqui, Facebook do Agricultura BR também. José
José Flávio Lopes. Ele diz o seguinte: boa tarde, acompanho diariamente este canal, onde obtenho muitas informações importantes na área agrícola. Parabéns pelos serviços prestados a nós do campo. Abraços. Grande abraço para você. José Flávio Lopes mandou a mensagem através do Facebook do Agricultura BR. Vamos ver quem está mais aqui participando conosco. Tem mais participação, o pessoal está me avisando aqui. Olha só, nós temos aqui a Stephanie pelo Twitter do Agricultura BR. Ela diz o seguinte: safra 18/19 de soja plantada. É isso aí, Stephanie. Que Deus abençoe as lavouras de todos, que a colheita seja farta. É que ela coloca aqui as hashtags do agro, Rio Grande do Sul, agricultura é a base de tudo, nós movemos o país, produção de alimentos, paixão por plantar e Agricultura BR. Obrigado, Stephanie, que no Twitter mandou aqui essa mensagem para nós e também para todos os agricultores do país. É realmente um momento de comemoração. Claro que tem cuidado, né? Durante todo o desenvolvimento da lavoura, tem aquele cuidado, mas quando planta, né, termina aquele período de plantio, é um momento que nos orgulha muito, tanto para quem está trabalhando com produtor rural, e claro, a Stephanie aqui, que é produtora rural e trabalha diretamente aí com as áreas de cultivo. Você pode participar também, nos seguir nas mídias sociais, Facebook do Agricultura BR é facebook.com/agriculturabr1. Temos também o Twitter, twitter.com/agriculturabr e, claro, o nosso número no WhatsApp é o 67-99656-2266. Participe conosco, queremos saber o que você tem feito por aí, o seu recado aqui para o nosso programa, manda foto, vídeo da sua produção, que nós vamos gostar muito. E daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver que dos municípios que mais tiveram crescimento do PIB, aliás, fora, acima da média nacional, é claro, todos eles são do agronegócio. E você vai ver também nessa edição do Agricultura BR que as exportações globais de café cresceram 12,7% em novembro, de acordo com a Organização Internacional do Grão. Nós voltamos já. Vou falar de um assunto bem interessante que me chamou muita atenção nesta última terça-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados de pesquisa de 2016, que foi feito sobre 5.000 municípios do Brasil. Esses levantamentos têm como objetivo buscar os mais variados dados sobre a população brasileira, sobre o que é o Brasil, uma espécie de retrato. Então, ele fala sobre questões que são ligadas à educação, que são ligadas a saneamento básico, que são ligados à disposição de recursos nos imóveis brasileiros e assim por diante. E aí os estudos que são feitos, eles acabam proporcionando situações para entendermos também como que é a economia de cada cidade do Brasil. E olha, entre esses 5.000 municípios, uma coisa que chama muita atenção, se viu quais aqueles que tinham o maior crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. E os dados de registro de 2014 a 2016 não poderia ser diferente. Aconteceu o quê? Da maior parte dos municípios que tiveram crescimento de PIB acima da média nacional são municípios do agronegócio. E esse dado, ele fala por si só, porque ele é muito forte. O agronegócio, ele mantém a sustentação dos municípios, com isso, das suas populações, mesmo que essa população, ou parte da população, pelo menos, não tenha contato direto com o agronegócio, acaba sendo beneficiado. Então, essa leitura social a respeito do que o agronegócio faz pelo Brasil também é de suma importância, é um argumento muito importante, principalmente contra aqueles que criticam o agronegócio, a atividade do produtor rural. Vamos ver, esses números são do IBGE, trazem dados de 2014 a 2016. Aqui eu destaco o crescimento do PIB. Olha só, 82% das cidades, dos municípios do agronegócio brasileiro, entre 2014 e 2016, cresceram 4,4%, ou seja, taxa anual aqui acima daquilo que cresceu o PIB brasileiro. É isso mesmo, o Brasil Agro
cresce mais do que todo o Brasil. E 82% das cidades do agronegócio conseguiram registrar esses números. Quando isolados, os 100 maiores municípios produtores agrícolas, o crescimento médio foi de 9,81%. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Volta aqui um pouquinho. Eu estou dizendo que as 100 cidades maiores do agronegócio brasileiro, elas cresceram 9,81% o seu PIB de 2014 a 2016. Você já ouviu esse termo, né? Crescimento no ritmo chinês? Esse ritmo aqui, o ritmo do crescimento do agronegócio, ele é muito maior do que o crescimento do PIB da China nesse mesmo período. China foi crescendo ali 7%, 8%, 8,5% na melhor das hipóteses. Brasil, no agronegócio, as 100 maiores cidades, na média, cresceram 9,81%. Esses são os números aqui que são muito positivos, liderança de crescimento do PIB do agronegócio, mostrando que cidades que desenvolvem o agronegócio de maneira a fazer com que se fortaleça a sua economia e com sustentabilidade, têm melhores resultados. Esses melhores resultados, eles vão espelhar também no meio social. É escola melhor para as crianças de toda a população, é uma saúde melhor e assim por diante. Nesse mesmo período, me chamou bastante a atenção que entre 2014 e 2016, que são os dados do IBGE, que algumas cidades, elas, principalmente agora no ano de 2017, cidades do agronegócio que estão ali na região de novas fronteiras agrícolas, como do Matopiba, estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por conta da seca, tiveram resultados um pouco menores. Já que Matopiba teve um resultado ali, principalmente em 2017, teve um resultado um pouco inferior quando comparado às outras cidades do agro, por conta de seca, por conta de situações climáticas que atingiram a produção. Vou falar sobre esse assunto agora com a Juliana Rezende, volta aqui ao programa. Juliana, os números do agronegócio são muito interessantes, né? O Brasil agro cresce mais do que o ritmo chinês de crescimento de PIB. Contudo, no Matopiba 2017, que é o último dado agora do IBGE, mostrou que acabou sendo afetado pela seca, pelo clima. Como é que foi essa situação nesses últimos anos e qual que é a expectativa para o Matopiba, Juliana? Olha, Fabiano, nessa época do ano é normal que a gente tenha diminuição das chuvas no interior do Nordeste, por isso aquela região acaba se chamando, então, semiárido. É normal que a gente tenha essa redução das instabilidades que acabam se espalhando pelas demais áreas brasileiras. E aí, nos últimos anos, tivemos, então, bons episódios de seca na região, diminuição das chuvas de forma mais acentuada, que acabou sendo intensificado principalmente nos anos de El Niño. 2015 e 2016, tivemos em atuação o fenômeno El Niño, que naturalmente já diminui as chuvas, aumentando o risco para estiagem e seca no interior do Nordeste, região do Matopiba, e acaba trazendo mais chuva para as demais áreas brasileiras. Então, por isso é que os anos de 2015 e 2016 acabaram demonstrando, então, uma seca mais severa em grande parte da região. 2017 também acabou, então, revelando esses índices de seca ainda mais acentuados, já com o El Niño perdendo a intensidade na região. No decorrer dos próximos períodos, apesar de já estarmos com indícios aí da atuação de um novo fenômeno El Niño, o risco para uma estiagem severa e acabar sendo até mais intensa do que os últimos anos é muito baixo. Isso porque o fenômeno El Niño, de fato, ainda nem foi configurado. Apenas estamos com as águas do Oceano Pacífico em aquecimento. As simulações climáticas indicam que para os próximos meses podemos já ter um fenômeno El Niño, mas esse fenômeno ele acaba ainda demorando um pouco mais para trazer uma certa resposta de forma mais agressiva, mais intensa para grande parte do interior do Nordeste. Para os próximos dias, vamos ter áreas de instabilidades atuando na região do Matopiba até o dia 14 de janeiro. É uma chuva que fica mais restrita ao norte da região, pela influência de um fenômeno que é conhecido como zona de convergência intertropical, que geralmente já começa a atuar nesta época do ano, e é uma faixa de nebulosidade que atua em toda a faixa norte da região Nordeste e acaba beneficiando, então, áreas produtoras do norte do Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará também. Agora, áreas do oeste da
da Bahia, leste do Tocantins, extremo sul do Maranhão e Piauí é que acabam tendo, então, pancadas de chuva bastante enfraquecidas, tempo firme até predominando. Agora, a partir das próximas semanas, tendência entre o período do dia 15 e 19 de enfraquecimento dessas instabilidades. Isso porque esse sistema, a zona de convergência intertropical, ela acaba variando um pouco mais. Ora, ela está um pouco mais próxima da faixa norte da região nordeste, trazendo um pouco mais de chuva, mas ora ela consegue subir, então, um pouco mais para grande parte da região e aí se afastando, então, da região do Mato Piba. Com isso, as chuvas devem diminuir a partir do dia 15, já na região do Mato Piba. Temos pancadas de fraca intensidade, com acumulado de 15 a 30 milímetros entre Tocantins, Maranhão e Piauí, enquanto que no oeste da Bahia e até um pouco da faixa central baiana é o tempo firme que vai predominar e a chuva que acontecer é bem fraca e isolada. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos final de janeiro, dia 24, expectativa de pouca mudança na região. Tendência de pancadas bem fracas e isoladas e também com baixo acumulado na principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui falamos agora sobre café e mercado internacional. A Organização Internacional do Café, a OIC, divulgou nesta terça-feira os seus números para exportação de café no mês de novembro do ano passado. E houve alta, uma alta de 12,7%, com exportações totais na ordem de 20.550.000 sacas, de acordo com a OIC. Vamos ver como é que ficaram esses números. A Agricultura BR destaca, foi exatamente o que eu disse aqui, 20.550.000 sacas, 12,7% de alta na comparação anual ou sazonal, portanto, com novembro de 2017. As exportações de café arábica tiveram uma elevação importante, chegando a 13.650.000 sacas, uma alta de pouco mais de 11%. Também tivemos elevação para o café robusta. Vamos ver como é que ficou a divisão das duas variedades de café. A arábica chegando a 13.650.000 sacas, alta de 11,6%, enquanto que o café robusta, uma alta forte. Exportação de robusta em novembro do último ano, exportação global, 6.910.000 sacas de café. Lembrando que em novembro de 2017, a alta do robusta aqui chegou a 14,9%, bastante expressiva essa alta para as exportações do café robusta. E daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer mais participações do telespectador aqui no nosso programa. Você pode participar também, está aí na tela, tá, viu ali o contato? Você tem o Facebook do programa, o Twitter também e tem o WhatsApp rapidinho, 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vou falar agora de um grande evento, falta uma semana, é o Showtech 2019. Canal do Boi é a emissora oficial desse evento agrícola que abre o calendário das grandes feiras nacionais. Inclusive, nós estávamos confirmando nessa semana agora com multinacionais que vão fazer lançamentos aqui no Mato Grosso do Sul durante o Showtech. Então tem muita coisa boa para o agricultor, para o pecuarista também, que vai poder ver em primeira mão os lançamentos, as inovações que depois serão apresentadas pelo país nas demais feiras que ocorrem durante o ano de 2019. Essa é uma feira especial, como eu disse, Canal do Boi é emissora oficial. Você pode nos visitar lá, nós temos uma grande estande do Sistema Brasileiro do Agronegócio com os nossos parceiros. Você pode conhecer a nossa maneira de trabalho. Isso é muito interessante, como que o SBA consegue agregar coisas muito boas para o seu negócio. Então, se vier a Mato Grosso do Sul, vá ao Showtech e não deixe de visitar o estande do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR vai acontecer ao vivo, direto de Maracaju, então espero vocês por lá. Quem não puder vir, você sabe, né? Flashes ao vivo, programa ao vivo, direto para todo o Brasil, você acompanha por aqui mesmo. Quem fez um convite para essa grande feira, oportunidade recente que eu entrevistei, foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, que falou sobre o Showtech 2019.
Eu queria convidar todas as produtoras e os produtores rurais de todo o Brasil para virem participar do Showtech do dia 16 ao dia 18 de janeiro em Maracaju. Esse Showtech que já é um sucesso absoluto e que esse ano vem trazendo um tema do conhecimento, né? Trazendo um tema da divulgação do conhecimento para todos os produtores rurais. Meus amigos, vamos estar lá do dia 16 ao dia 18 de janeiro, todo mundo participando do Showtech 2019. Um grande abraço. A ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa falando sobre o Showtech, grande evento, acontece entre os dias 16 e 18, falta uma semana e eu aguardo sua participação lá também. Por aqui, trazemos mais participações do telespectador, agora no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos aqui a participação de Francisco Rocha, de Xique-Xique, no estado da Bahia. Olá, sou produtor de cebolas e gostaria de saber se tem previsão de chuva para a minha região, para esses próximos 3 meses. É a dúvida aqui do telespectador. Vamos saber então com a Juliana Rezende, ela que responde essa pergunta para o telespectador. Tem mais uma tela, olha só, Valdenice, de Ibipeba, também na Bahia, então Bahia participando bastante hoje. Boa tarde, uma boa tarde para você, Valdenice. Gostaria de saber a previsão do tempo para janeiro e fevereiro. Obrigado e um ótimo ano para vocês, um ótimo ano para você, Valdenice, para os nossos telespectadores que participam conosco. Então temos aqui o Francisco e a Valdenice querendo saber como é que está a previsão do tempo. Nós já vimos hoje que alguma parte da Bahia ali tem questões climáticas ali com algumas questões de problema, mas quem responde é Juliana Rezende. Respondendo aos telespectadores de Xique-Xique e também de Ibipeba, na Bahia, a expectativa para esses próximos dias ainda é de tempo firme predominando. Algumas pancadas de chuva até podem acontecer em grande parte do norte da Bahia, mas é uma chuva bem fraca, isolada e também com baixos acumulados. Até o dia 14 de janeiro, na região norte da Bahia, expectativa de pancadas fracas, com acumulados que não ultrapassam 5 milímetros. Então é aquela chuva típica de verão, principalmente para o interior do Nordeste. Para a semana seguinte, entre os dias 15 e 19, cenário pouco vai mudar, vamos ter uma massa de ar mais seco que vai avançar por grande parte do interior da Bahia, acaba inibindo então a formação de nuvens carregadas. Nas áreas mais ao norte da Bahia, ainda pode acontecer essas pancadas mais fracas em forma de garoa, principalmente entre a manhã e a tarde. E até pelo menos o finalzinho de janeiro tem previsão de chuva até se espalhando, mas que não vai ganhar intensidade. Esse cenário então de irregularidade das chuvas em grande parte do norte da Bahia vai seguir predominando no decorrer de janeiro, se estender até a primeira quinzena do mês de fevereiro. As chuvas mais expressivas para grande parte do norte da Bahia começam a acontecer a partir da segunda metade do mês de fevereiro. Chuvas mais fortes, volumosas, e aí as pancadas têm potencial para conseguir aumentar de forma bastante expressiva as condições de umidade do solo. Março já promete ser um novo mês de regularidade das chuvas, pancadas mais fracas, isoladas, intercaladas, com períodos de tempo mais seco que podem ficar aí em torno de 5 a 7 dias, podem ficar áreas produtoras sem receber instabilidades no decorrer do mês de março, principalmente no norte da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã volto com mais previsão do tempo. Até amanhã, uma boa tarde a todos. Ótima tarde para você, Juliana. Até amanhã, ela volta aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, mas nós voltamos logo mais. Você acompanha as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os fundamentos para o mercado da soja. Soja em Chicago, então você acompanha comigo, vem ganhando. Vai subindo, já está mais elevado do que quando abrimos o programa hoje. Janeiro vem a $9,11 o bushel, ganha 5 centes de dólar. Março, $9,24, vai ganhando 6 centes, assim como as demais posições. Maio chega a $9,37 mais 6 e julho, $9,49 mais 4 por bushel. São os negócios com soja em Chicago neste momento. Na próxima edição, às 17h20, eu falo mais sobre soja, assim como o dólar comercial. Vamos ver como é que vem o dólar comercial. Tem muita movimentação no cenário interno, o pessoal vai ficando muito satisfeito no mercado
com as decisões do novo governo. No cenário internacional está tudo calmo por conta de China e Estados Unidos, então o dólar vai caindo. R$ 3,68 para o dólar comercial no Brasil, queda de 0,95%. Assim vai encerrando os negócios, ou pelo menos encerrando o programa nesse momento, com o dólar caindo quase 1% no dia de hoje. E essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.